Vamos lá abrir as nossas Bíblias lá em Mateus, né? Capítulo de número 7. Nós estamos no capítulo número 7, versículo de 1 a 5. Semana passada nós iniciamos essa última sessão e fizemos a leitura desses versículos. Eu dei a introdução, agora nós vamos terminar, se Deus permitir assim, a exposição desses 5 versículos. Mateus, capítulo de número 7, versículos de 1 a 5. Irmãos, eu vou pedir perdão se caso acontecer de eu espirrar, de eu tossir, porque eu estou atacado de alergia hoje. De vez em quando dá uma crise aí que sai um atrás do outro, aí me perdoa caso isso aconteça. Aí já está coçando aqui. Mateus, capítulo de número 7, versículos de 1 a 5, né? Nos diz assim a palavra do Senhor: Não julgueis para que não sejais julgado, pois com o critério que julgastes sereis julgados, e com a medida com que medirdes vos medirão também. Porque vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tem umas traves no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Vamos dar mais uma vez? Maravilhoso Deus, celeste e eterno Senhor, eis a tua palavra viva e poderosa diante dos nossos olhos. Que o Senhor nos instrua e nos ensine através deste sermão maravilhoso que o nosso Senhor Jesus pregou há 2000 anos atrás. Fala aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. Como eu disse, semana passada, nós iniciamos a última sessão do Sermão do Monte. Nós estamos no finalzinho, o capítulo 7 é o final do Sermão do Monte. E nessa última sessão, o nosso Senhor vai nos advertir sobre a nossa caminhada sobre esta vida, sobre essa terra. Aqui nós fazemos uma peregrinação, aqui não é o nosso destino final, não é aqui que nós vamos ficar. Nós vamos então caminhar por esse local, e à medida que nós caminhamos, à medida que a nossa vida segue sobre este mundo, Jesus está nos fazendo lembrar que nós seremos conduzidos à presença de Deus, que seremos conduzidos a um momento de avaliação final, né? Onde o Senhor irá julgar as nossas vidas, os nossos atos, e em relação ao destino eterno. Então Jesus está nos advertindo sobre como proceder, como agir sobre esta vida, de forma a ser um verdadeiro cidadão dos céus. A caminhar sobre este mundo com a perspectiva eterna e como cidadão do reino, como aquele que serve de fato o nosso Senhor Jesus. O nosso mestre, ele faz da mesma forma que ele vem fazendo em todo o sermão, a sua forma de tratar, o método da qual ele usa, que é, primeiramente, ele lança um princípio geral. Ele lança toda uma realidade, e aí, à medida que vai caminhando, ele vai trazendo lógica, ele vai detalhando cada ponto, ele vai expressando cada ponto e vai esmiuçando, e nós vamos entendendo de forma mais direta aquilo que é falado. Então, o versículo 1, ele vai lançar justamente esse princípio geral, né? Qual é o princípio que o nosso Senhor Jesus está agora ensinando? Não julgueis. Este é o princípio que o Senhor Jesus coloca aqui. Não julgueis. É uma ordem direta, é uma direção. E ele vai dizer o motivo. Não julgueis para não seres julgados. Ou seja, veja, você está nessa vida e perceba que você é responsável para julgar. E na medida em que você é julgado, você receberá julgamento. Observe que Deus está no céu olhando a você, que Deus caminha junto com você e Deus penetra o seu íntimo, o seu coração, sabe o que está dentro do seu coração, então não julgueis. É isso que ele está lidando, essa realidade que ele está colocando, né? E nós somos então confrontados com essa declaração. E nós vimos na semana passada que com frequência há uma confusão sobre essa ordem de Jesus, sobre essa orientação do nosso Senhor. Porque geralmente a gente entende esse não julgar
como uma ordem para a gente não tomar juízo algum, não fazer crítica alguma, não fazer qualquer observação sobre a realidade das pessoas que estão ao nosso derredor, né? Então a opinião ou o juízo quanto ao próximo, segundo o entendimento de muitas pessoas, está totalmente proibido. Totalmente é proibido. Você não pode fazer juízo, você não pode julgar a pessoa, você não pode criticar a pessoa. Deve aceitar tudo e aceitar todos como estão. E é claro, nós vimos que esse princípio está totalmente equivocado. O Senhor Jesus não diz isso. Inclusive, nesse próprio capítulo, em outros versículos, ele vai nos fazer pensar em julgar, em tirar conclusões, em criticar algumas coisas, em avaliar as coisas, né? Por exemplo, quando ele diz, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. O que ele está fazendo? Como é que você sabe quem é o cão, para você poder não dar a ele aquilo que é precioso? Como é que você sabe? Então você vai ter que ter um juízo, vai ter que ter uma balança, uma aferição. Quando Jesus fala também ali sobre a questão do versículo 15, acautelai-vos dos falsos profetas, como que eu vou me acautelar do falso profeta? Eu preciso de saber quem é o falso profeta, eu preciso de fazer um juízo, eu preciso de fazer uma avaliação. Então Jesus não está dizendo que eu não posso ter um juízo, que eu não possa ter uma avaliação. Mas ele diz, não julgueis. O que exatamente significa este não julgar? E é este o assunto que nós vamos aqui agora apresentar, né? A base da qual Jesus está dizendo aqui não é o fato de que a gente não pode fazer avaliações com base em juízo. O que Jesus está dizendo é que a gente tem que evitar o juízo condenatório. É isso que Jesus está dizendo. Nós temos que evitar o juízo condenatório. Muitas pessoas elas tentam evitar qualquer condenação. E aí elas pulam para o outro extremo, que é a de não avaliar ninguém. Não fazer avaliação alguma. Não, isso é com Deus, não é comigo. Semana passada, inclusive, eu citei um exemplo de um líder de uma denominação histórica que foi consultado sobre uma determinada denominação moderna e ele mesmo coloca, quem sou eu para julgar? Eu tenho algumas coisas que eu não concordo e tal, mas isso aí é com ele, Deus e tal. Evitou falar dessas coisas, mas o Senhor não diz isso. O Senhor diz que eu tenho que ter um perfil, tenho que traçar, eu tenho que ser crítico, eu tenho que avaliar as coisas, até para que eu possa discernir o que é certo e errado, porque senão perde todo o sentido, né? Então, a vida cristã, ela não é fácil. Nós cristãos não temos uma vida fácil, uma vida comum, porque nós devemos evitar o juízo condenatório, mas nós não podemos deixar de criar juízo. Não devemos deixar de criticar e de fazer avaliações, né? Então a vida cristã está sempre caracterizada pelo equilíbrio. Nós devemos de estar no equilíbrio, devemos de manter sempre esse equilíbrio, andando no centro da verdade, e evitando erros, né? Então nós não pendemos nem para a esquerda, nem para a direita, nós caminhamos aqui nessa direção. Uma vez eu ouvi uma frase e eu achei muito interessante. Essa pessoa disse o seguinte: a vida cristã, a vida pela fé, é como você andar numa corda bamba. Você tem que saber se equilibrar, porque senão você vai cair para um lado ou para o outro. Eu achei muito interessante essa colocação, porque de uma certa forma é exatamente isso. A gente precisa de ter essa realidade. Então o Senhor aqui, Ele recomenda que a gente tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter critério para que a gente possa fazer esta avaliação, né? E aí, veja bem, se por um lado eu devo de ter juízo, eu não posso negligenciar isso, eu estarei pecando ao negligenciar isso, o julgamento, a avaliação, a crítica, eu vou estar pecando. Por outro lado, eu corro o risco de pecar exatamente por fazer isso. Consegue ver? Não, para evitar pecar, eu não vou fazer juízo sobre ninguém mais. É ele com Deus. Pecou.
Então eu vou fazer juízo. Mas dependendo da situação, você pecou também. Olha quão difícil é a vida cristã. Né? Então a gente precisa de ter esse equilíbrio. E isso exige de nós maturidade. Exige de nós aprendizado. Tá certo? Um texto que nos apresenta esse tipo de juízo que o Senhor Jesus condena e que nós devemos de evitar é Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Ali nós vamos ter uma noção do que exatamente Jesus está chamando, está dizendo que eu não devo julgar. O que é exatamente esse não julgar? Qual é o juízo que é condenatório? Qual é o juízo que é errado? Então, Lucas, capítulo de número 18, versículos de 9 a 14. Eu vou pedir para que alguém entregue o microfone ali para o presbítero Ismael, para ele fazer a leitura deste texto para nós, do 9 ao 14. É um texto conhecido. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Geralmente, quando nós lemos esse texto, quando a gente lê esse texto, nós nos pegamos no versículo 14, onde Jesus, então, diz assim: aquele que é exaltado será humilhado, e aquele que é humilhado será exaltado. Aí nós olhamos para o fariseu e falamos assim: o fariseu está sendo muito arrogante. Eu não sou como nenhum pecador, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não sou nem como esse fariseu. E a gente fala assim: é essa arrogância dele que faz com que ele seja exaltado. Não é isso que realmente a gente pensa? Só que tem um negócio. Quando ele diz: eu não sou como os demais roubadores, eu não sou como os adúlteros, isso pode ser uma verdade na vida dele. Ele pode não estar exaltando, ele pode estar falando a verdade de si. Quando eu oro e falo assim: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou um adúltero, eu estou falando a verdade, eu não estou me exaltando. Muito obrigado porque eu não sou um ladrão. Veja, eu estou colocando diante de Deus a gratidão, porque eu não sou como os demais. Entendendo então que é Deus quem me mantém nessa situação. Aí, essa primeira parte da leitura deste texto, né? Dou graças, ó Deus, te dou graças porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Essa parte, ela não é arrogante. Não é arrogante. A arrogância dele está quando ele se compara com os demais. Quando ele olha para aquele publicano e diz: nem mesmo como este publicano. Aí ele traçou um juízo sobre a pessoa a qual ele não conhece a vida. Ele falou: eu sou melhor do que ele. Eu sou melhor do que ele. Aqui está o erro que vem por parte do publicano, do fariseu. Jesus disse que aquele publicano orava de si para si: Senhor, sê propício a mim, pecador. Não ousando sequer levantar, ou seja, ele estava quebrado, contrito, ele estava voltado para o Senhor, ele estava arrependido dos seus erros, ele estava clamando ao Senhor. E o que o publicano, o que o fariseu faz? Julga ele pela casca.
porque ele é publicano. Julga pelo seu exterior, não conhecendo o seu interior. Então, o que estava errado com a atitude daquele fariseu era esse espírito de julgamento e condenação que se manifesta contra as outras pessoas, quando ele se acha no direito de julgar as outras pessoas onde só Deus tem o mérito. Este é o problema. Este é o problema dele. Mas o Novo Testamento ele vai nos dizer que isso é uma realidade da igreja. Tanto no passado como hoje, nós temos essa tendência de sermos juízes das outras pessoas. E isso, querido, é um grande perigo. É um grande perigo. Então, o que consiste o perigo a respeito do qual o nosso Senhor nos adverte? Qual é o perigo que nós temos ao traçar juízos, ao fazer julgamentos sobre as pessoas? A gente pode usar várias coisas, várias situações, mas eu acredito que a forma da gente sintetizar isso é identificá-la como justiça própria. A minha justiça. Quando a minha justiça está ali, aí eu estou fazendo um juízo condenatório, ao qual Jesus disse que eu não devo de fazê-lo. Ele está ligado sim ao ego, está ligado ao egoísmo, né? Então ele sempre se manifesta dessa forma, aquele sentimento de superioridade, um sentimento que diz que nós estamos com a razão, ao passo que as outras pessoas estão todas erradas. Isso leva a um espírito de censura, ser um censurador, um condenador, um espírito que está sempre disposto a expressar-se de forma desprezível com o seu próximo. É disso que Jesus está dizendo, né? Então, você pode ter essa situação de arrogância, de se achar melhor, e paralelo, junto a isso, está exatamente o fato de você desdenhar da outra pessoa, você não valorizar a outra pessoa, não valorizar o seu próximo. Então, observe que a questão não está em julgar, mas em como julgar. Aí é que está a questão. E é uma linha tênue entre fazer o julgamento e apresentar, então, uma crítica de forma correta e fazer isso de forma maléfica. Há uma linha tênue. Nós somos muito tendenciosos a fazer isso. Então, tudo depende da pessoa que está fazendo o julgamento e não necessariamente do julgamento em si. Veja, eu posso estar certo naquilo que eu estou julgando, mas errado na forma como eu estou julgando. Eu posso estar certo em traçar um juízo, traçar uma crítica, mas eu posso estar errado na forma como ele está, dependendo da minha intenção do coração, dependendo da minha disposição em relação a essas questões. Então, quando eu julgo uma atitude errada, eu devo de tomar o cuidado para não cair no erro de achar que eu sou superior a outra pessoa. Eu devo de tomar esse cuidado. Ou aquela instituição. Eu devo de tomar o cuidado. Ela está errada. Há um erro ali, há. Mas quem sou eu? Quem é a instituição a qual eu sirvo? Eu tenho que tomar esse cuidado, tá certo? Eu não posso simplesmente fechar os olhos para as minhas falhas, para a minha realidade enquanto pecador, e condenar os outros por qualquer defeito, né? Sem direito de defesa. Sem o direito de defesa. Um exemplo desse tipo de julgamento está no relato de Jesus com a mulher adúltera. Lembra da história? Os homens ali, fariseus, os escribas, o pessoal pega uma mulher em adultério e caminha em direção a Jesus. Jesus está ali escrevendo na areia e eles chegam e falam: olha, essa mulher foi pega em adultério, Moisés disse que nós devemos de apedrejá-la, ela deve ser morta, tal, e não sei o quê, e aquela euforia toda. E Jesus ali escrevendo, Jesus dá uma simples fala. Qual foi a fala que Jesus fez que quebrou todos que está lá? Quem não estiver pecado,
que atire a primeira pedra. Ela estava errada? Estava. Mas qual era o espírito do juízo? O que eles estavam fazendo? Eles não estavam promovendo a justiça de Deus. Eles não estavam olhando para a pessoa. Eles não estavam vendo, eles estavam simplesmente se colocando melhores do que ela. Este é o problema. Entende? Então nós temos que ter essa visão. Deveríamos de estar sempre com esse texto em mente, quando nós estivermos prontos para julgar alguém, para traçar um juízo, uma crítica, uma avaliação, a gente deveria de estar sempre com esse texto na mente. Quando levaram aquela mulher adulta diante do Senhor, Jesus perguntou como eles estavam ao levá-la. Como eu estou ao fazer esse juízo? Será que eu não estou me arrogando? Será que eu não estou me vangloriando? Será que eu não estou trazendo a minha justiça em vez da justiça divina? Às vezes nós nos achamos no direito de dizer o que Deus tem que fazer e da forma como Deus deve fazer. Pergunta, comentário, presbítero Luiz ali. Boa noite. Pastor, eu vejo assim, que eles não olharam para aqueles que queriam cumprir a palavra, daquilo que era decretado. Só que eles não olharam a forma que eles estavam fazendo. Entendeu? Para aquela pessoa, como gente. Eu quero cumprir isso, custe o que custar. Aí é que é a história. Muitas vezes a gente condena as pessoas porque ele vê ele bebendo um copo de cachaça, um cigarro, mas a gente às vezes nunca sentou com ele para explicar a verdade do Senhor. Cara, aí ó, e esse cara aí só bebe na bebida, né? Tudo que ganha, já vai, ele não lembra nem de orar por aquela pessoa. Senhor, tem de compaixão. E às vezes eu oro pelas pessoas. Senhor, acabou que tem uma vida assim desengonçada, mas ainda está inserido na promessa. Tem de compaixão dele, porque essa que é a história, que eu vejo que é a história. É a gente lembrar daquela pessoa como gente, que é pecador, igual a gente estava lá no lamaçal de pecado, igual ele. Jesus me achou no pecado. Ele não me achou lá na casa, não nasci num lar cristão. Eu nasci no mundo, lá de pecado, tudo. Mas Deus me resgatou de lá. E hoje eu sou muito grato a Deus por isso. Então as pessoas muitas vezes condenam, porque ele diz assim, eu tenho que cumprir a palavra. Nós não temos que pregar o evangelho. E o evangelho não diz, aquele que pecar certamente morrerá. Mas, e aí? Às vezes nós olhamos para aquelas pessoas, são assim. Então eu vejo isso. A gente não lembra daquelas pessoas como gente, que ele pode se arrepender. Amém. Mais alguém? Então, queridos, veja, e Jesus trata isso, o irmão Luiz trouxe um exemplo lá de fora. Mas sabe o que é o pior? É que nós fazemos isso aqui dentro da igreja. Como nós somos bons em julgar os nossos irmãos, os procedimentos, as atitudes, as situações. Como nós somos bons nisso. E nós esquecemos que nós também estamos na mesma realidade. A pessoa que tende a fazer a justiça própria, a pessoa que tem essa visão de que ele é o dono da verdade, que a justiça está com ele, ela tende muito a ser hipercrítica. A tendência dela é ser hipercrítica. E há uma grande diferença em ser uma pessoa crítica e ser uma pessoa hipercrítica. Todos nós devemos de ser críticos. A crítica faz parte da nossa realidade, até para que a gente melhore. Nós devemos de avaliar e criticar as coisas. Mas o hipercrítico, é totalmente diferente. A Bíblia condena essa realidade. E aí, tem uma coisa interessante, porque nós geralmente, nós condenamos a crítica de um modo geral, né? A gente fala assim, poxa, para que dá crítica? Mas crítica é bom. Crítica é bom para a gente poder avaliar, para a gente poder melhorar, para fazer as coisas. O ruim é quando vem uma hipercrítica, porque o sentimento está errado. Não é a crítica em si, mas lembra, o sentimento que está por trás da crítica.
Não é o julgamento em si, mas o sentimento que está por trás da crítica, do julgamento. Imagine, se nós pudéssemos, se fosse o fato de que a gente não pudesse julgar de forma alguma, como é que a igreja ia disciplinar os pecadores? Tem que ter julgamento. Mas qual é a função do julgamento? E nós podemos trazer isso para a nossa realidade. Quando um irmão peca, quando ele falha, qual é a intenção da disciplina sobre o irmão? A gente faz disciplina para quê? Para afastar ele? Para mandar ele embora? Não é para restaurar? A intenção da disciplina não é trazer a pessoa de volta? Mas o que a igreja faz quando a gente faz a disciplina de alguém? Fica lá, e eu aqui, se ele der prova de arrependimento, se mostrar isso lá, talvez eu me aproxime diante dele de novo. Talvez. Mas a intenção é justamente que a gente se aproxime e diga: meu querido, vamos caminhar junto. Você errou, mas nós queremos ajudá-lo a subir, a voltar da onde você caiu. Não vamos passar a mão no seu pecado, não vamos passar a mão no seu erro, na sua falha, mas nós vamos te ajudar a restaurar. Essa deve ser a atitude da igreja. Quando alguém falha, quando alguém faz alguma coisa errada, quando as coisas não dão certo. Mas geralmente na igreja nós tendemos a fazer o quê? A ter o nosso senso de justiça, ao nosso senso de juízo. Então vamos dar um exemplo aqui. A gente vai fazer um evento aqui para crianças. Aí de repente a nossa irmã Lúcia vai ficar à frente do evento da criança. Mas a nossa irmã Fátima não gosta muito da forma como a Lúcia faz as coisas. Acha que deveria de ser feito de forma diferente. Que ela não tem todo o cuidado necessário, não tem todo o zelo, que algumas pontas ficam soltas, que poderia ser melhorada. Qual é a intenção então aqui? Lúcia, deixa eu te ajudar para que a gente faça junto, faça bem feito, faça melhor. Só onde você falha, eu percebi, eu vou estar aí te ajudando para poder fazer. Mas o que a gente faz? Problema dela. E depois que termina, a gente malha. Porque ficou muito ruim, porque não sei o quê, que se fosse eu. Bom, isso é maldade. Isso é maldade. O coração está mal, cheio de maldade. Está negro quando a gente faz isso. Ou então a gente chega num determinado culto e o culto não sai do jeito que a gente quer. A gente, por exemplo, está tendo dificuldade aqui com parte de energia. Caiu a energia. Aí ficou quente. Aí os diáconos demoraram a abrir a janela para poder resolver, ir lá, ligar as coisas e tal. E a gente começa. Porque essa diaconia, meu Deus do céu, como é que pode? Porque esse conselho não olha para isso? Porque não sei o quê, tal. E a gente não olha o que está por trás do que aconteceu. A gente não chega e fala: está precisando de ajuda? De que forma nós podemos juntos resolver esse problema? A gente malha. A gente critica de forma ruim. Isso é hipercrítica. Isso é hipercrítica. Então, a gente aponta as falhas. Há uma pessoa que é hipercrítica, né? É um indivíduo que percebe as falhas e os erros do outro, mas que tem prazer em apontar. Um crítico é alguém que percebe as falhas e os erros dos outros e se entristece com o que acontece. O hipercrítico tem prazer. O crítico, ele se entristece, porque ele quer que as coisas sejam para a glória de Deus, que aquela vida funcione para a glória de Deus, que a igreja funcione para a glória de Deus. Então ele vai trabalhar isso de forma diferente. Em outras palavras, um crítico aponta o problema e apresenta soluções. Chega junto para poder ver. O hipercrítico só aponta as falhas. Nunca tem solução. Nunca tem solução. Eu vou ser um pouquinho mais ousado para afirmar que o hipercrítico, ele até tem esperança, desejo de encontrar falhas. Ele já vai olhando detalhes na intenção de encontrar uma falha só para poder criticar. Só para poder criticar. Ele quer de tudo quanto é forma encontrar isso, né? Ele sente feliz
quando ele acha algo ao qual ele pode criticar. Ele se sente feliz quando ele pode traçar juízo sobre determinadas coisas, enquanto ele deveria de se sentir pesar por aquilo que está acontecendo. Pesar por isso. Nós vemos isso muito acontecendo na igreja, de um modo geral, mas na internet é terrível. Se tem uma coisa que me entristece no coração, mas me entristece muito, é quando eu vejo aqueles canais de YouTube, ou aqueles grupos, aqueles influencers, aquelas pessoas que se dizem crentes e expõem a vergonha da igreja na internet, até com chacota. Tem um monte de canal aí que a pessoa é descrente, ela critica a situação e ela fala, olha só o que eles estão fazendo, e aí começa a montar coisas que envergonham o evangelho. Poxa, qual a contribuição que aquela pessoa está fazendo para o reino de Deus? E me dói mais ainda quando a gente pega, vendo isso aí e repassa. Olha aqui, a gente está contribuindo com a desgraça, em vez da gente ir lá e falar, meu querido, não é assim. A nossa vida é para a glória de Deus. Então, pensa bem, você é taxado no Brasil como um cristão evangélico, um cristão gospel. Quem está lá fora te coloca no balaio com todo mundo. Quando uma igreja lá fora escandaliza, você recebe o escândalo. A meia culpa. Quando algo acontece que é chacota, você é chacoteado. Mas a gente contribui com isso. E a gente bate no peito e diz assim, não, mas na minha igreja não é assim. A minha igreja é certa. Não, na minha igreja a gente tem eles lá. Percebe? Percebe o que eu estou colocando? Não é ultraçar o juízo. Eles estão errados? Estão. Mas isso deve trazer para a gente tristeza. Meu Deus, que coisa, que vergonha para o Senhor. Que vergonha para o reino. Isso não deve trazer alegria ao nosso coração. Isso não deve fazer com que a gente bata no peito e fale assim, é por isso que eu sou presbiteriano. Não! Antes disso, nós somos cristãos, chamados para glorificar a Deus, para louvar ao Senhor. Aquele pastor que eu falei na semana passada, que ele se isentou da crítica, ele pecou por se isentar da crítica, mas aqueles que criticaram de forma ferrenha, pesada e desdenhosa, também pecaram, porque eles foram para o outro extremo. O certo é, está errado, vamos tentar ajudar para resolver. Não quer resolver, mas a gente continua mantendo errado, e a gente se posiciona de forma íntegra, para testemunhar de forma correta em relação a essas coisas. As pessoas que vivem nesse espírito de hipercrítica, elas costumam valorizar o secundário, aquilo que na verdade é de menor importância para o reino, é o que elas mais valorizam, e aí ela se pega nesses detalhes, para apontar erros e para se deleitar com as falhas dos outros. Jesus está criticando essas pessoas que agem dessa realidade. Romanos 14, nós não vamos ler, só para mostrar como exemplo. Romanos 14, Paulo está tratando de um problema na igreja de Corinto. Aqui, Paulo fala acerca da questão do alimento e da bebida, de se considerar um superior ao outro. Uma pessoa que vai julgar essas questões. Mas observa o que Paulo coloca lá sobre a pessoa que está certa. A postura dessa pessoa não é de desdenhar, não é de criticar, não é de apontar, não é de acusar, mas é de tentar ser suporte daquela outra pessoa que é fraca. Ela deve evitar o escândalo da exposição, e ela deve orientar a pessoa a tomar uma postura mais concreta. Nós temos um problema sério com isso nas igrejas reformadas. Nós lemos na Bíblia, por exemplo, que beber não é pecado. Não há nenhum versículo na Bíblia que diz que beber é pecado. Ninguém pode dizer que beber é pecado. Mas na nossa cultura brasileira, a maioria dos crentes entendem que beber é pecado. Aí, quando a gente faz uma besteira de
tomaram o que não deveria, né? Toma um vinhozinho, toma uma cerveja, toma não sei o que lá, tal. E a pessoa chega e fala, meu Deus, a gente fala assim, o problema é seu, eu estou certo. Qual você deveria ser minha atitude? Ô meu irmão, peraí, eu te escandalizei, vamos resolver esse negócio aqui? Paulo chega a dizer, se comer carne escandaliza, eu não como carne. Eu não como carne. A forma do culto. Todo culto nós vamos bater palma, cantar louvores levantando a mão e tal, porque isso é normal. Aí chega alguém e fala assim, eu não gosto disso. Aí você taxa, é um quadrado, é um tradicional, é não sei o quê. E ele diz, você é um pentecostal, você é um renovado demais. Qual a vantagem disso para o reino? Percebe? A forma como eu lido com o problema, e eu trago as coisas para a minha justiça, isso é certo. O certo é isso, o outro está errado. E aí nós lidamos com essas questões de forma a criticar o outro. E aí essa crítica, ela é destrutiva. Ela é uma crítica que vai destruir a pessoa, uma crítica maléfica. Outra manifestação daqueles que buscam exercer a justiça própria é quando ele ressalta preconceito no lugar de princípio. O que é um preconceito, irmãos? É um conceito estabelecido antes. Nós devemos de ter conceito, nós não devemos de ter preconceito. Como é que eu estabeleço um preconceito? Eu não tomo pé da situação, eu não sei o que está acontecendo e eu já traço um juízo. Sem saber o que está acontecendo, eu estou traçando um preconceito. Isso acontece muito quando nós lidamos com casais. Acontece muito. Se a esposa chega reclamando do marido para você, você já taxa aquele homem como terrível. Não vale nada mesmo. Se o marido chega queixando com você, você diz, aquela mulher não vale nada. Você já faz um preconceito. Mas a história tem dois lados, tem duas versões. Como é que eu posso traçar um juízo? E o que é que o outro diz a esse respeito? De que forma o outro lida com isso? Como é que nós, percebe? Nós fazemos isso o tempo todo. Nós ouvimos um boato, uma situação e já traçamos o nosso perfil e já criamos o nosso juízo. Está errado ou está certo? Baseado no nosso pressuposto e não na realidade que é apresentada. Em vez da gente trazer para a realidade que é apresentada, a gente baseia no pressuposto. Eu não sei até que ponto isso é verídico, até que ponto isso é anedota, porque eu já ouvi alguém falando que isso é verdade, e eu já vi gente falando que isso é anedota. Mas conta-se um caso interessante em Minas Gerais, sobre um pastor presbiteriano. O irmão passou em frente à casa pastoral, ele estava lá na casa dele, com a esposa, e de repente ele vê a toalha molhada voando. Pá, 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 pá. E a mulher gritando, ai, Aí essa pessoa chegou na igreja falando, o pastor bate na mulher. Qualquer burburinho. O pastor bate na mulher. E bate de toalha molhada que é para não deixar marca. Virou um burburinho. Passou um tempo, a mulher chegou com o olho com o roxeado. Certeza que o pastor bate na mulher. E o burburinho está na igreja. O conselho chama o pastor. Pastor, nós estamos aqui porque nós vamos fazer uma denúncia ao senhor contra o sínodo, lá no presbitério. Porque o senhor bate na sua mulher. Isso não é impossível um negócio desse. E o pastor toma um susto e fala assim, que negócio é esse? Não, porque tem testemunha. O irmão viu o senhor dando uma surra na sua esposa de toalha, e a sua esposa chegou um tempo depois com o olho roxo na igreja. O pastor pegou e falou assim, irmãos, se não fosse trágico, seria uma piada. Vocês conversaram com a minha esposa? Vocês foram até nós para conversar, para saber o que está acontecendo, o que de fato aconteceu, para saber se isso é verdade? Vocês traçaram todo um juízo naquilo que foi visto. A pessoa estava lá dentro de casa quando viu essa situação.
Aí o conselho desarmou e tal. Falei, não, mas nós vamos chamar a sua esposa para conversar e tal. E aí chamou a esposa para conversar. Porque tal dia assim, 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 assim. Aí a mulher falou, meus queridos, eu tenho fobia de barata. Eu tinha acabado de sair do banho e de repente uma voadora passou, uma barata, sabe aquela barata voadora cascuda? Passou e eu desesperado gritei. Meu marido veio e a única coisa que ele tinha perto ali, que eu tinha acabado de dar, é a toalha. E ele começou a bater a toalha para acertar a barata. E cada vez que ele errava, eu gritava, porque a barata voava para o outro lado. Foi esse o motivo. Meu marido nunca encostou a mão em mim. É uma benção, meu marido e tal. E aquele dia que a senhora chegou com o olho roxo? Irmão, isso aí é uma outra questão. Eu sofri um acidente. Eu estava em casa, mexendo no armário, e levantei de uma vez e bati o olho na quina do armário. Tem até o carpinteiro como testemunha, porque foi lá consertar a porta do armário e ele perguntou como é que foi, eu contei para ele. Bati a cabeça e quebrei a porta. A gente riu que só. Está lá como testemunha. Quase que acontece uma tragédia por conta de um pré-conceito. Por quê? Justiça própria. Não ouviu, não parou, não julgou, não avaliou. Eu não sei, igual eu falei, o quanto isso é verdade e o quanto isso é anedota, porque alguns pastores mais antigos falam, não, isso é verdade, eu conheci o pastor. Outros dizem, não, isso é anedota, tal, o pessoal conta, tal. Mas o fato é que esse exemplo mostra para a gente como nós temos esta realidade sendo vista nesse contexto. Como que a gente tem esse posicionamento de manifestar o juízo sem conhecer as coisas? Outra forma da gente fazer um preconceito é quando nós traçamos o juízo sem olhar para os princípios bíblicos que se apresentam. Voltamos à mulher samaritana. Eles estavam ali para condenar aquela mulher, e o motivo não era a justiça da palavra de Deus. Primeiro eles queriam pegar Jesus. E depois eles não estavam nem cumprindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que homem e mulher devem ser apedrejados. Mas é só a mulher que é adúltera. Só ela que foi. Percebe, irmãos? Então, não dá para a gente fazer juízo nessas coisas assim, né? Nós devemos de olhar esta realidade e criar esse princípio tendo as bases corretas. Quando eu for traçar uma crítica, quando eu for traçar um juízo, quando eu for traçar uma avaliação sobre uma pessoa ou uma situação, eu tenho em mãos todos os dados necessários para fazer uma avaliação de forma correta daquilo. Eu sei exatamente o que aconteceu para que eu possa dizer, não, eu estou inteirado e por isso o meu posicionamento é esse, a minha fala é essa. Eu estando inteirado, posicionado, sabendo exatamente o que tem que fazer, quando eu vou fazê-lo, eu faço com tristeza no coração, olhando para o outro com necessidade de perdão, arrependimento e ajuda, ou eu vou com a arrogância de que eu faria melhor, de que eu não faço isso. Se eu faço isso, estou usando a justiça própria. Então eu tenho que ter esse posicionamento. E como é fácil a gente nos deixar guiar por essas coisas, não é verdade? Temos a terrível facilidade de interpretar ou ver fatos, pessoas, atitudes, pelo prisma geral, superficial, sem aprofundamento nas coisas, e aí traçar um juízo. A outra forma que a gente tem de fazer isso é porque existe pontos na Bíblia que elas não fecham os assuntos secundários, como eu disse. Elas não fecham. Aquele que entende que beber não é pecado, ele tem base bíblica. Aquele que entende que o álcool deve ser evitado a qualquer custo, o ser abstêmio é o melhor, vai encontrar base bíblica. Aquele que defende a abstinência, não beba de forma alguma, ainda que a Bíblia diz que possa beber, ele não pode traçar juízo sobre o outro para dizer, ele não é crente porque ele bebe. E aquele que tem essa questão, que entende que a bebida não é problema, ele não pode dizer do outro, aquele é muito fraco,
porque ele não sabe entender a Bíblia, não interpreta. A base para as duas. É secundário isso. A pergunta que tem que ser feita para quem está aqui e é abstêmio é: aquela pessoa que bebe, ela escandaliza? Se ela escandaliza, ela está em pecado. Não importa a quantidade, se ela escandaliza, ela está em pecado. Ela se embriaga, não importa se ela escandaliza ou não, a embriaguez é condenada como pecado. Está bêbado? Então está em pecado. O juízo é traçado em cima dos fatos bíblicos. Aquele que está aqui, que olha para o outro e fala assim: não, porque ele é fraco, porque ele é uma pessoa que não conhece a Bíblia, que não entende a Bíblia, conhece os princípios bíblicos a qual ele apresenta? Se não conhece, entende que aquela pessoa, de fato, ela tem um posicionamento que ela entende ser bíblico, eu não posso julgá-lo diante dessa realidade. Eu tenho que trabalhar essa questão. Percebe? Pentecostais, no passado era muito maior do que hoje, e tradicionais. Mulher usa calça, mulher usa saia. As que usavam saia condenavam todas que usavam calça, e as que usavam calça condenavam todas que usavam saia. Mas a Bíblia diz o quê? Modéstia e senso de moral. A saia pode ser tão promíscua quanto a calça. É preciso ver isso. Percebe? Então, o que Jesus está chamando é para que a gente vá para a palavra de Deus, primeiro analisando a nossa intenção. O que o nosso coração diz a esse respeito. Depois, observando se eu tenho todos os detalhes. Eu sei exatamente o que está acontecendo, por que não foi, por que aconteceu, por que é isso, por que é aquilo. Depois, entendendo a minha intenção. A minha intenção em fazer essa crítica é ajudar ou é simplesmente pisar, reclamar ou dizer, apontar e deixar que as coisas fiquem do jeito que está? Então a gente precisa de ter essa realidade. A pessoa hipercrítica é uma pessoa que ela não tem misericórdia em seu coração. Ela não consegue ser misericordiosa, ela não consegue ser complacente, ela não consegue ser empática, porque ela se acha a melhor de todas. Voltemos para o samaritano e o fariseu. Obrigado, Senhor, louvo ao Senhor, porque eu não sou um roubador, porque eu não sou um adúltero, porque eu sou uma pessoa de bem. E aí ele olha para o lado e fala: sou melhor que ele. Não sou nem como publicano. Teve o preconceito, teve o desdém, a arrogância do coração de se achar melhor do que os outros, e não sabia dos fatos. Como é que ele resolve isso? Senhor, obrigado porque o Senhor me fez assim, mas aqui tem um publicano, por que ele veio? Será que o Senhor está trabalhando no coração dele? Poxa, ele tem atitudes erradas. Como publicano, ele tem falhas na nossa sociedade, tem falhas diante do Senhor. De que forma eu posso ajudá-lo a ser melhor para o Senhor? Olha a diferença. Aí chega, e se ele tivesse chegado perto e ouvido, o publicano ia bater no peito e falar assim: não, cara, você não está entendendo. Eu estou aqui porque eu estou quebrado, eu entendo que eu preciso de ajuda. Então vem, vamos melhorar juntos, vou caminhar com você. Entende, queridos? Isso vai de uma simples reunião, atividade, situação na qual eu estou envolvido ou estou participando, até a disciplina de um irmão que está faltoso. Ou seja, eu não gosto dos estudos de quinta-feira porque o pastor está dando, tem um ano que ele está falando só o mesmo texto. Eu gosto quando o estudo pula de um estudo para outro.
Você foi conversar com o pastor? Por que ele está dando isso? Qual o motivo? Qual a situação? Entendeu a realidade? Quantas pessoas não gostam junto com você? É bíblico o que está sendo feito? Não foi, só criticou. Se eu estou errado, você não teve oportunidade de me ajudar a melhorar. E se você estava errado, você não teve a oportunidade de melhorar. Simplesmente traçou a sua crítica e condenou. Pronto, acabou. Não, no louvor é o seguinte, só pode cantar hino. Porque da onde eu venho, o hino é aquilo que é uma métrica boa, uma letra boa, uma melodia tranquila, ela não se envolve com as coisas do mundo. Esse pessoal que gosta desses negócios assim, meio baderneiro, assim, de distorção e tal, isso não serve. Cuidado. Os hinos são bíblicos? Você sabia que quando os hinos foram criados, eram músicas populares da época deles? Eram músicas, muitos dos nossos hinos são baseados em melodias do folclore pagão. Cuidado. Por outro lado, o outro chega e fala assim, não, porque o negócio é worship mesmo. O negócio aqui é distorção, o negócio aqui é levantar a mão, balançar, e sentir, e sentir, e sentir, e sentir. Quanto mais sentir, melhor. Transcender nesse sentimento aí, que tá bom, esse pessoal aqui está quadrado, ele não está fazendo nada. Sabe onde é que nasceu esse mantra que a gente canta? Essa forma mística de louvor? Cuidado. Isso nasceu entre o Hare Krishna. Hoje a gente quase não vê, né? Antigamente a gente via muito em aeroporto, rodoviária, aquele pessoal raspado com o cabelinho aqui, vendendo incenso, com aquelas roupas parecendo lá do coisa, que cantava assim, Hare, Hare Krishna, Hare Hare Hare. Ou então ele ficava de meditação transcendental. Sabia que o ritmo do worship tem a mesma frequência dos ritmos pagãos de transcendentação, de transe? Está aí o Marcos Ley, que é músico, que vai poder dizer se eu estou errado ou não. É o mesmo ritmo. Não, mas é porque é por isso que você se emociona, porque ele mexe com a sua emoção. Cuidado. A letra é bíblica? A intenção é bíblica? A palavra está centrada? É essas coisas que a gente tem que julgar. O nosso julgamento está à luz da palavra. Toda vez que eu for traçar um julgamento, ou que eu for fazer alguma coisa, uma crítica, eu devo de fazer, irmãos, eu preciso de fazer, porque Deus precisa de ser glorificado. A minha preocupação é com a glória do Senhor. A minha igreja deve glorificar o Senhor. A minha vida deve glorificar, a minha família deve glorificar o Senhor. Deus deve ser glorificado. As pessoas têm que olhar e louvar a Deus por isso. Mas eu tenho que tomar cuidado, para que esse meu zelo por glorificar não se torne um zelo humano, de julgar tudo, de criticar tudo, de reclamar de tudo, e depois arrotar a arrogância de que eu sou melhor. Devo de avaliar e de tentar conduzir. Não conseguiu? Amém. Mas eu fiz o meu melhor para lidar com essas questões. Fiz o meu melhor para lidar com essas questões. Muitos são os que têm pronunciado julgamento sobre o outro, ou sobre o trabalho, ou sobre a realidade, sem conhecer todo o contexto, toda a realidade daquilo que está, sem ter um julgamento verdadeiro. Muitos às vezes até criticam, muitas pessoas às vezes criticam por ciúmes, coração ciumento. Porque fulano está fazendo isso aí, e aí você queria estar no lugar daquela pessoa para ter evidência que aquela pessoa tinha. Como isso é comum na igreja. Quem vai arrumar a mesa da igreja? Não, a irmã Zumira se prontifica a arrumar. Aí a irmã fez arranjo lá, teve todo o trabalho, veio e arrumou. Aí vem a irmã Lúcia e diz assim, está muito feio.
Se fosse eu, fazia diferente. Poxa, por que está desse jeito? A pergunta é, por que você não foi arrumar? Por que você está criticando a boa vontade daquela pessoa que fez isso, que se dispôs a fazer? Será que você não percebe que se você faz isso, você mata aquela pessoa, você desanima aquela pessoa e a mesa fica sem arrumar porque ninguém mais vai botar a mão, que só recebe crítica? Uma vez, passei por uma situação interessante. Estava trabalhando no plantio de uma igreja e eu precisava de dividir as classes de escola dominical. E aí, com plantação de igreja, você tem que pegar as pessoas mais capacitadas, mas nem todas têm a mesma capacitação, porque eu não podia dar aula em tudo. Eu tinha que me dedicar à classe de catecúmenos. Então, eu me dediquei à classe de catecúmenos e fiz uma outra classe com os irmãos. E peguei um irmão, que eu sabia que ele não tinha tanto conhecimento assim, mas tinha boa vontade, queria aprender, e coloquei o irmão para dar a classe. E eu trabalhava com ele todos os dias, toda semana a gente sentava junto, lia o texto, explicava tal, mas aí quando ele chegava lá, ele só lia, porque ele não tinha a dinâmica. Aí um dia, um grupo de irmãos virou para mim e falou assim: pastor, dá certo não. Ou o senhor volta para a classe, ou nós não vamos vir mais para a EBD, porque irmão fulano é horrível. É horrível, o estudo dele é só leitura, não tem interação, é cansativo, é maçante. Ok. Quem vai dar classe de catecúmenos? Vocês? Não, peraí, lá é muita coisa, o pessoal está entrando para a igreja, tem a situação, não dá para me dar. Então eu não posso voltar para cá. Vocês vão, alguém aí se plantifica a assumir o lugar do irmão? Não, eu também não tenho capacidade. Então você está reclamando do quê, irmão? Em vez de você reclamar, por que você não ajuda o irmão a crescer? Por que você não contribui? Por que você não chega perto dele, irmão, que tal se você fizesse assim? Que tal se você, olha, deixa eu te ajudar nisso aqui? Porque, se ele está lendo demais, por que você não interrompe e fala assim, irmão, será que eu posso fazer uma pergunta para a gente tornar mais dinâmico? Por que você não ajuda, em vez de você simplesmente criticar e querer que o irmão saia? Mas não é assim que a gente faz, irmãos. O tempo todo é isso que a gente faz. É isso que Jesus está falando, não julgueis. E Jesus diz assim, não julgueis, porque vocês serão julgados. Com a medida que vocês mediram, vocês serão medidos, na proporção. Deixa de ser hipócrita. Você está cuidando do cisquinho lá, e no seu olho tem uma trave enorme. Isso é hipocrisia. Isso é religiosidade vazia, isso não é cristianismo, isso não glorifica a Deus, isso não resolve as coisas do Senhor. No reino de Deus, você tem que trabalhar para a glória de Deus. Também não deixe de fazer as coisas, faça o que tem que ser feito, não lance pérolas aos porcos, não aceite falsos profetas, julgue, mas faça da forma correta, seguindo aquilo que a Bíblia manda fazer. Essa deve ser a nossa atitude. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguma fala a fazer? Senão nós vamos parar por aqui. Semana que vem a gente volta dando continuidade. Depois dessa lapada no lombo, né? Meu lombo está doendo até agora. Mas importante para a gente, irmãos. Eu fico maravilhado com aquilo que a gente olha para a palavra do Senhor e a forma como Deus nos orienta. Porque Deus nos nivela. E a gente percebe que é só a graça mesmo. Não pense em você que enquanto eu estou fazendo esse estudo, eu não me vejo fazendo tudo isso aí que eu falei que a gente faz. Eu disse, a gente faz como igreja. A gente tece crítica destrutiva, a gente julga precipitadamente. Estou junto com vocês nisso aí. Junto. Mas isso deve envergonhar o coração da gente. Nos fazer pensar que Jesus não quer que nós sejamos assim. Não é isso que é ser cidadão do reino dos céus.